Oi, gente, vamos fazer a correção da nossa prova, então. Eu não vou ler tudo, tá? Vou pegar só uma partezinha. A primeira questão. A cidade que tiver ali 1 km a oeste e 1 km ao norte estará localizada em qual quadrante? Então, se eu desenhar aqui o eixo, o sistema cartesiano, 1 km a oeste e 1 km ao norte, a cidade está mais ou menos por aqui. Ou seja, está no segundo quadrante. Segundo quadrante, ou seja, 302 alternativa B, 301 alternativa D. Questão 2. Também não precisava de muitos cálculos, ó. O herói ali se localizava no ponto menos 3 e 2, menos 3 e 2. Então aqui estaria o herói. E deveria atravessar o rio ali para salvar a princesa, que está localizada no ponto 2 e 5. Então, 2 e 5. 3, 4, 5. Então, a princesa está aqui. E a gente tem que atravessar o rio, que no caso é o nosso eixo do Y, o eixo das ordenadas. E eu quero fazer isso no menor trajeto possível. E eu quero saber aonde que ele deve cruzar aquele rio, em que ponto ele deve cruzar. Vou pensar nas alternativas aqui, porque não tem muito cálculo pra gente pensar, né? Então, eu quero atravessar mais ou menos nesse ponto aqui. É tudo no mais ou menos, tá? Porque meu gráfico aqui não tá muito bem, minhas escalas. Vou começar de baixo para cima. Esse ponto onde ele atravessaria não seria o ponto 0 e 5 19 avos. Não me serve. O ponto, nem a letra D, que é o ponto 19 e 0. 19 e 0 estaria lá para cima. Muito menos o ponto 0 e menos 19 quintos, que estaria lá para baixo. Nem o ponto 1 e 19 quintos, até porque estaria para cá, o rio não tá, ou poderia até estar fora do rio, né? Então, me sobra apenas a alternativa A, 0 e 19 quintos. Alternativa A para a 302 e a alternativa C para 301. Questão 3. Era um gráfico ali que estava localizado, onde montaria um triângulo retângulo. Ó. Daqui até aqui eu tenho 9, daqui até aqui eu tenho 12. E junto com isso aqui eu tenho duas distâncias aqui, do A até o B. Que por acaso, cada segmentozinho, cada partezinha desse meu segmento equivale a 120 metros. E eu quero saber a distância entre esses pontos A e B. Isso aqui nada mais é do que um Pitágoras, ó, se a gente for observar. Que eu vou ter a minha hipotenusa, que eu não sei. Então, x ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Que vai me dar 144 mais 81. Somando dá 225. Vou extrair a raiz, que dá 15. Cada partezinha dali equivale a 120 metros. Então, vou multiplicar por 120, que me dão os 1.800 metros. Ou seja, alternativa E para 302, alternativa C para 301. Questão 4, nós fizemos em aula, inclusive, é uma questão lá do nosso livro. Ó. Diz que a nossa referência ali é o 2,5, se for inferior é um risco baixo para essa criança e se for acima é um risco alto. E aí eu tenho ali que o crânio dessa criança está localizado nos pontos 2 e 4, 5 e 2. E eu quero saber se por essa distância, por esse tamanho, representa um alto ou um baixo risco cromossômico de ter alguma alteração. Vou fazer então a distância entre esses pontos. Calculando a distância, eu vou ter o x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado, que vai me dar, aqui dá 3 ao quadrado, que dá 9, aqui dá menos 2 ao quadrado, que dá 4, raiz de 13, que é 3, alguma coisa, tá? Bom, 3, alguma coisa é maior que 2,5, logo, essa criança vai ter um alto risco de ter algum problema ali cromossômico. Ou seja, alternativa B para ambas turmas. Questão 5, vou fazer lá em cima. Ó,
A gente tem que descobrir o valor de m mais n, onde o m e o n são os pontinhos que estão naquele gráfico que eu tenho ali. Vou botar assim, ó, m mais n igual. Como meus pontos estão aqui numa reta, uma reta representa um determinante. Então, eu vou calcular o m, por exemplo. O m, como está localizado em cima do eixo ali do x, do eixo das abscissas, então eu já sei que a abscissa dele eu não sei, mas a ordenada é 0. Então, meu ponto ficaria n0, 0 e 6, né, seguindo os pontinhos ali da reta, e 2 e 10. Repito o primeiro e calculo o determinante. Então, isso aqui ficaria 6m, 0, 0, menos 10m, aqui menos 12 e 0. Juntando isso, fica menos 4, opa, já vou passar então o 12 e vou passar o 4, ou menos 4, eu quero dizer, né, dividindo. Então, descobri o meu n. Agora, tem que fazer a mesma coisa com o n. Se eu observar o n, ele faz parte do ponto Q, ó. Então, vou fazer a mesma coisa, calcular o determinante. Então, ficariam os pontos 0 e 6, 2 e 10, depois 5 e n, e repito primeiro. Vou calcular o determinante. 0, aqui fica 2n, aqui fica 30, aqui 0, aqui fica menos 50, aqui fica menos 12, vou juntar, dá menos 20, menos 12, vou juntar aqui, dá menos 32, então já vou passar e vou passar o 2 dividindo. 16. Bom, esse 16 é o valor de n, então o valor de m mais n, o n vale menos 3, o meu n vale 16, fica 13. Alternativa B para 302, alternativa D para 301, certo? Então, vamos nós. Questão 6, então. Tinha um pega-ratão ali no meio, que eu acho que vocês perderam. Ó. A latitude representava o eixo das abscissas, ou seja, a latitude representa o eixo x. E a longitude é o eixo das ordenadas, ou seja, y. E o que eu quero é a longitude e latitude dos pontos B e E. Então, se liguem, eu quero longitude e depois a latitude. Em relação ao ponto B, como ele está em cima ali da linha do Equador, a longitude dele é o menos 100. Mas a latitude desse ponto, aí sim, é 0. Em relação ao ponto E, a longitude dele é menos 40. Assim como a latitude. Então, seria a alternativa A para 302 e a alternativa D para 301. Questão 7. Essa aqui a gente não precisava tanto de cálculo, né? A gente poderia analisar ali, já que equidistantes têm a mesma distância entre o A e o B, que é entre 30 e 70. Eu vou ter os 50 ali no meio. E o meio dessas, né, o centro desse meu triângulo aqui, vai ser o ponto 50 e 30. Não tinha grandes cálculos aqui para se fazer. Então, questão 7, letra E, para ambas turmas. Questão 8. Deixa eu ver se esse aqui é muito grande para botar aqui embaixo. Vou botar aqui, vou começar lá em cima, mais fácil. Questão 8. Era um gráfico, né? Tinha uma reta e eu queria saber, dadas essas condições ali, qual o tempo mínimo após o 6º mês esse reservatório chega à capacidade 0. Se eu observar esses pontos que eu tenho aqui, vou analisar aqueles que eu consigo visualmente enxergar, né? Tem os valores certinhos ali para a gente montar a nossa matriz. Eu tenho o primeiro aqui, por exemplo, que é 1,30. Depois eu tenho o ponto a 6,10. Já tenho os dois pontos, então eu vou colocar o que eu preciso. Eu preciso quando ele chega aqui em 0, ou seja, que ponto no x onde a capacidade dele se reduz a 0. Eu tenho aqui
nada mais, nada menos do que uma matriz. Então, vou multiplicar. Aqui dá 10, aqui dá 0, aqui dá 30x. Multiplico aqui dá 0, aqui fica menos 10x. Multiplico aqui e fica menos 180. Vou juntar, dá 20x, aqui dá menos 170. Vou passar, né? 20x, 170, vou passar dividindo. Isso me dá 85. Ou melhor, 8,5. Como é o tempo após o sexto mês, 8,5 meses, aqui no caso, seria 2 meses e meio. Então, após o sexto mês, seriam 2 meses e meio. Então, tá, 2,5, então, mais 0,5 meses. 2,5 meses, ou 2 meses e meio. Isso me dá alternativa A para 302, alternativa B para 301. Questão 8, mentira, 9. Então, eu tenho ali as minhas unidades, né? Que diz que em 48 mil ao final de abril de 2010, 54 mil para abril de 2014 e eu quero saber qual é a quantidade em abril de 2020. Poderia fazer o quê? Nada mais, nada menos do que um determinante. E ainda a gente poderia zerar, cortar aquele mundaréu de zeros ali também, né? Eu tenho 48 mil ali para abril de 2010. Depois, 54 mil para abril de 2014. E eu quero saber quantas unidades em abril de 2022. Repito aqui o primeiro e faço o determinante. Se eu multiplicar isso, no final de tudo vai dar menos 384 mais 648 menos 4x igual a 0 e esse x vai me dar 66. Só que não se esqueçam que esses 66 são 66 mil, né? Porque a gente comeu aquele mundaréu de zeros que tinham ali. Ou seja, alternativa B para 302, alternativa C para 301. Questão 10. Também era um gráfico, porém só perguntava qual era a equação que relacionava esse gráfico ali representado. Como eu quero uma equação, então não vou pegar 3 pontos dele, vou pegar somente 2 para montar a equaçãozinha, a equação da reta. Então, aqui o x e y, que eu quero saber, né, para montar a equação de reta, e aí eu vou escolher 2 valores aqui. Vou pegar aqui o primeiro, 0,50, e deixa eu ver um outro. O 500 e 0, só para ficar um monte de zero. Repito o x e o y, e faço determinante. 50x, aqui zerou, 500y, aqui zerou, aqui, aqui não vai caber. Então, vou botar aqui, dá 25 mil, aqui zerou, junta tudo isso, vou pegar aqui a resposta direta. Vou isolar, dá menos x sobre 10 mais 50. Ajeitando isso, ou seja, alternativa B para 302, alternativa C para 301. Então, vamos nós. Questão 11. Perguntava a equação ali da reta que ligava os Correios à prefeitura, sabendo que o hospital era nosso ponto 00, a origem no caso. Como eu quero saber a equação da reta, então localizo ali tanto a prefeitura quanto o correio. Vou colocar os pontinhos aqui. O correio estaria localizado no ponto 4 e 2, a prefeitura no ponto 3 menos 1. E como eu quero a equação da reta, então tenho 2 pontos, coloco o x e y e encontro a equação. Então, x e y, 4 e 2, 3 menos 1, repito x e y, vou ajeitar. Ficaria, então, aqui 2x, aqui menos 4, aqui 3y, aqui mais x, mais 1x, sei lá, menos 6, aqui menos 4y, junta tudo, aqui menos y igual a 0.
Só que aqui não estaria ajeitada essa equação, mas dava a mesma coisa, tá? Ou seja, alternativa C para 302, alternativa A para 301. Vamos para 12. Questão 12. Ali a tendência de redução desses acidentes nas rodovias em relação aos anos ficava ali constante a partir de 2014 para 2015, tá? E eu quero saber quanto o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018. Então, se 2014 para 2015 houve uma redução de 50 no número de acidentes, a gente vai diminuindo 50 ano a ano. Ou seja, em 2014 foram 900 acidentes. Em 2015 já se reduziu para 850. Em 2016 vai diminuir 50. 2017 diminui 50. E em 2018 essa redução vai para 700. Ou seja, alternativa D para 302, alternativa E para 301. Questão 13. Também aqui era um gráfico e eu queria saber o comprimento do fêmur, no caso ali do feto, que tem, aliás, o comprimento do feto que tem um fêmur de 3 centímetros. Bom, pela escala que tá ali, né, eu tenho vários pontinhos, ó, o ponto 00, vários não, na verdade, né? Então, o 00, o 4 e 1 e o 28,7 e além disso eu tenho o ponto 13y, né? Quando o feto tem 3 centímetros, eu quero saber qual o tamanho do fêmur dele. Isso aqui é equação de reta, ó. Vou só colocar o final aqui. Então, 4,1 y menos 86,1. Vou passar isso aqui dividindo, né? O 86,1 dividido por 4,1. Isso me dá 21. Ou seja, alternativa E para 302, alternativa A para 301. E por fim, a questão 14. Também era um gráfico. Esse medicamento foi aplicado em 6 doses e eu quero saber uma pessoa ali que tem 85, vamos pensar em quilos, tá? Receberá em cada dose qual volume, quantos ml. Então, da mesma forma, eu vou ter aqui uma equação de reta, eu vou montar o meu determinante. Então, pelos pontos eu tenho 25 e 12, depois eu tenho 65 e 40, e o que eu quero é 85, né? 85 e x. Repito o primeiro e calculo o determinante. Pensando no final, já ajeitadinho tudo isso, daria 40y menos 2.160, vou passar dividindo, isso vai me dar um total de 54. Só que 54 ml é o que ele tomaria num dia, sei lá, nem sei se isso aqui é dia. No caso do tratamento inteiro. Como ele vai fazer um tratamento em 6 doses, eu vou ter que dividir isso daqui por 6. Isso me dá 9. Então, a dose seria de 9 ml. Ou seja, alternativa B para 302, alternativa C para 301. Certo? A correção pronta, feita. Até a próxima!